Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou passando para explicar para vocês, como eu havia combinado, os fóruns 1 e 2 e a atividade da nossa disciplina. Para tanto, eu queria mais uma vez reforçar que vocês façam as leituras das unidades 1, 2 e 3, porque elas são de suma importância para que vocês consigam desenvolver essas avaliações. Então, agora, me deem só um minuto enquanto que eu abro aqui os fóruns e a atividade para que a gente possa dirimir essas dúvidas que venham a surgir. Compartilhei aqui. Deixa eu só subir um pouquinho para começar lá do início. Bom, no Fórum 1, que tem como título Planejamento, o turismo do meu município e localidade, ele tem o valor de 0 a 5 pontos. Existem critérios para essa nota que eu vou apresentar no final, mas eu vou fazer a leitura aqui inicial. Em nossa primeira unidade de ensino, estudamos de forma teórica e conceitual o planejamento, função da administração, qualificada como um processo sistematizado e não estático em si mesmo, sujeita a reorientações com o surgimento de novas demandas. Com base em Fernandes 2011, apontamos que o planejamento é um processo que permite prever e avaliar ações futuras, com vistas à tomada de decisões mais racionais e eficientes. Para Petroc, 2002, planejar é definir um futuro desejado, de modo a considerar tudo o que for necessário para sua efetivação, analisando as afirmativas e fazendo uma pesquisa em sites, jornais online e ou outras fontes de dados secundários sobre o cenário atual do planejamento do turismo em seu município e localidade, aponte e problematize qual desses pré-requisitos tem mais e menos influência neste planejamento. Bom, o primeiro ponto aqui, pessoal, é fazer uma auto-observação sobre o município, localidade que vocês residem. Vocês vão visualizar se existe turismo sendo desenvolvido nesse local, como esse turismo é desenvolvido, por quem ele é desenvolvido, se é planejado, se não é, para que a partir disso vocês consigam pensar e levantar dados por meio dessa pesquisa em dados secundários sobre o turismo na atualidade, aí onde vocês residem. Feita essa pesquisa, seja com pessoas que vocês conheçam da prefeitura, seja com, se tiver um órgão de turismo, no órgão de turismo, com profissionais de turismo, enfim, vocês vão levantar esses dados onde for necessário, onde for possível. Fizeram uma pesquisa, vão identificar quais são os pré-requisitos, segundo Fernandes, 2011, salvo engano, é o primeiro capítulo do livro de Fernandes, em que vocês vão analisar os 5 pré-requisitos e destacar o que tem menos ou mais influência. Pode ser mais de um que tenha menos influência ou mais de um que tenha mais influência, ok? Então, os pré-requisitos são estabilidade política e econômica, continuidade administrativa, disponibilidade de dados estatísticos, capacidade técnica e ou mentalidade favorável da classe dirigente. Eu expliquei cada um deles individualmente durante a live, mas rapidamente. Existe estabilidade política e econômica no seu município, localidade, relacionada ao turismo? Existe continuidade administrativa ou não? Existe disponibilidade de dados estatísticos, dados sobre o turismo, oferta, demanda, inventário da oferta turística, dados da prefeitura, de pesquisas mesmo que levantem isso, capacidade técnica, existem profissionais técnicos que atuam no turismo e no planejamento do turismo aí. E a questão da mentalidade favorável da classe dirigente está relacionada a se a gestão, seja a prefeitura, sejam órgãos que tenham relação com o turismo,
sobre a respeitabilidade da disponibilidade de atuação de profissionais de turismo ou para o planejamento do turismo. Considerando esses itens, vocês vão apontar o que mais e o que menos influencia, ou os que mais ou os que menos influenciam, vão fazer o comentário sobre. E a gente recomenda que vocês revisitem as páginas 8 a 10 do capítulo 1, que foi o capítulo que eu mencionei anteriormente, para poder facilitar a compreensão da teoria. Existe um vídeo também que eu recomendo para vocês, que é do Panorama do Turismo de Minas Gerais, que fala sobre justamente essa questão de planejamento turístico a nível municipal. Esse é o link que está aqui disponível para vocês. E em relação aos critérios da nota, gente, vocês vão ser avaliados pelo quê? Norma padrão da língua escrita, de 0 a 1 pontos. Participação continuada, de 0 a 1 ponto. Participar, comentar nas respostas dos colegas, ter essa proatividade e ter uma participação provocativa, reflexiva. Capacidade de argumentação e dissertação, de 0 a 1,5 ponto, que vocês vão ter que teorizar e refletir sobre os conceitos que foram aprendidos, de modo a ter uma racionalidade, um pensamento sistematizado sobre. E, por fim, a relação teoria e prática. Se vocês conseguem aplicar a teoria que foi estudada, principalmente no capítulo 1, na prática, enxergando os municípios e localidades de vocês. Ok? Então, é isso que eu quero de vocês no Fórum 1. A resposta ela tem que contemplar esse ideário. Indo para o Fórum 2, políticas públicas de turismo no meu município, localidade, que também vale de 0 a 5 pontos, vocês vão fazer o seguinte. Deixa eu só ler aqui. Para o turismo se desenvolver em um dado território, seja ele local, municipal, estadual, regional e ou nacional, de forma sustentável, minimizando impactos sociais, ambientais, culturais e econômicos, é trivial que a gestão pública e os demais atores sociais executem planos, programas e projetos. A gente vai ver na unidade 2, esse fórum é referente à unidade 2, planos, programas e projetos do Ministério do Turismo, que incidiram no estado do Piauí também. Então, a partir do momento que nós estudarmos esses elementos, e essa aula ela vai sair, eu acho que no começo da próxima semana, a gente vai poder ter essa percepção. Mas vocês já podem ir se adiantando no site do Ministério do Turismo ou no site da Secretaria de Turismo do Estado do Piauí para saber quais são esses planos, programas e projetos. Para tanto, é necessário saber as diferenças conceituais destes documentos, e aí eu trago em Guinar, conceituando a diferença de cada um deles. O plano é o documento mais abrangente, a gente falou sobre isso na live, é o documento superficial e que vai envolver diversas variáveis referentes àquele planejamento turístico. O projeto, ele é mais específico e detalhado, e o projeto ele vai ser mais objetivo e direcionado. Já o programa é um conjunto de projetos que têm similaridade e que se complementam. O programa vai ter essa dinâmica de contemplar os projetos. Então, com base nisso, a partir do exposto, selecione uma das políticas estudadas na unidade 2, que a gente vai estudar, e comente-a, identificando em sua resposta se incide ou incidiu no seu município ou localidade. E aí vocês vão problematizar como incidiu, quando, onde, por quê, para quem. A gente viu esses conceitos também no início da nossa aula de hoje, mas a ideia é justamente vocês trazerem para que nós saibamos se tem ou não políticas. Professor, não existem políticas que incidiram no meu município, ou eu não encontrei. Ok. Pense por que isso não acontece. Com base no conceito de política que vocês vão aprender na unidade 2, o porquê será que não existem ações
políticas no turismo do meu município, localidade. Aí você vai trazer o porquê que isso não acontece. Tudo bem? Os critérios para notas são os mesmos da atividade 1, norma padrão da língua escrita de 0 a 1, participação continuada de 0 a 1 pontos, capacidade de argumentação, dissertação de 0 a 1,5 e relação teoria e prática de 0 a 1,5, sendo que os critérios têm o mesmo significado. Agora, pessoal, eu vou aproveitar para mostrar a nossa atividade, mas para tanto, eu vou sair dessa aba para que a gente possa abrir diretamente o formulário da atividade e vai ficar mais claro para vocês como é que vai se dar isso. Só aguardar abrir aqui. Está abrindo. Foi. Então, pessoal, esse é o formulário da nossa atividade. É a atividade avaliativa de vocês, de 0 a 1 pontos. Ela é individual, como eu expliquei. Vocês devem e precisam entregar nesse formulário que está disponível aqui na tela de vocês, preenchendo todas as informações, o polo do qual vocês fazem parte, o nome do discente. E aí a atividade, ela diz o seguinte: chegamos à última etapa de POT, momento de colocarmos ainda mais em prática muito do que aprendemos sobre o planejamento do turismo, políticas públicas, organização da atividade e turismo sustentável. Portanto, você será responsável por esboçar ideias para a construção do planejamento turístico do seu município e localidade. Não esqueça de usar todo o repertório de conhecimentos teóricos e metodológicos aprendidos por vocês para esboçar esse plano. Como eu disse, é um esboço de plano, vocês não vão fazer um plano turístico. E aí a gente recomenda alguns vídeos, também do canal do Panorama do Turismo de Minas, que são os vídeos 2, Diretrizes e Integração, Conselho e Política Municipal do Turismo, 3, Planejando o Turismo na Minha Cidade e 5, Política de Regionalização do Turismo, além dos vídeos Desenvolvimento Sustentável e O Canudo de Plástico Não é Seu Inimigo, do canal Tempero Drag. A gente espera que esses vídeos eles ajudem na concepção do trabalho de vocês e também façam com que vocês aprendam mais, é claro. Em relação à nota da nossa disciplina, os critérios: norma padrão da língua escrita de 0 a 1,5, documento no formulário recomendado, que é esse que está disponível, de 0 a 1, se você entregar fora dele, é 0. Entrega da atividade dentro do prazo, salvo engano, dia 9, de 0 a 1 ponto, se você entrega dentro do prazo, provavelmente vai ser 1, se não entrega, é 0. Capacidade de argumentação e dissertação, de 0 a 2,5 pontos. E aí está muito ligado à ideia de como vocês vão refletir, problematizar, discutir, debater sobre o que foi pedido aqui. Relação teoria e prática, aplicação da teoria, considerando o contexto de vocês, as percepções individuais de vocês, e inovação e criatividade, porque a gente quer saber também se vocês conseguem perceber, visualizando o entorno e o local do qual vocês fazem parte, o que pode ser inovador e criativo. Bom, então aqui vocês têm na primeira questão, não é nenhuma questão, é mais uma recomendação. Tem um esquema que demonstra de forma adaptada a sequência de etapas do planejamento segundo Guidarri Fernandes, para que vocês pudessem relembrar essa sistematização do processo. Eu expliquei na live de hoje como é que se dá esse processo, falei sobre cada uma das etapas. Caso vocês queiram conferir, vejam a live que vai estar disponível amanhã no canal no YouTube. Esse é o ciclo do planejamento, que envolve diagnóstico,
prognóstico, objetivos, metas, programas, implementação, execução e avaliação dos resultados. Bom, então vocês vão ter que fazer uma atividade que ela tem essa sistematização, contemplando esse ciclo. Então, o que vai ser agora a mão na massa de vocês? Vocês vão preencher o quadro 1, elaborando as ações e responsabilidades para cada etapa do planejamento turístico do seu município. Não esqueça de substituir entre parênteses o nome do local e a autoria. Lá embaixo vocês vão substituir pelo nome de vocês e o local onde está sendo feito esse planejamento. No caso aqui, no título, tem essa opção. Planejamento do turismo no município de Pedro II, de Campo Maior, de Teresina, de São Raimundo Nonato, de Oeiras, enfim. A gente sugere também como recomendação de leitura, gente, os capítulos 3 do livro de Fernandes e 5 do livro de Guinar. Bom, esse é o quadro para que vocês façam o esboço do plano. Nesse quadro, vocês vão contemplar essas etapas do planejamento turístico, o diagnóstico. As etapas já estão aí. Vocês só vão pegar cada uma delas e desenvolver ações. Por exemplo, no diagnóstico. O que a gente faz no diagnóstico? O diagnóstico é aquele momento em que você vai levantar os dados do turismo no município naquele momento. E a partir desse levantamento de dados e de informações de passado, presente e de intenção de futuro, considerando as externalidades e as internalidades, você vai estabelecer ações para isso. Então, por exemplo, ação para o diagnóstico. Realizar o inventário, da oferta turística do município de Campo Maior, caso não tenha. Fazer um estudo de demanda. São ações. Vocês vão colocar ações de 1 a quantas vocês quiserem, desde que tenha sentido com todo o plano que vai ser elaborado. E aí vocês vão contemplar o responsável. Quem vai fazer o inventário? É a Secretaria de Turismo, se não tiver a gestão pública, é uma consultoria que vai ser contratada? São os profissionais de turismo do município? São os alunos do curso de turismo? Certo? Então, vocês vão atribuir a responsabilidade para a ação. No caso do prognóstico é como a gente vai resolver as demandas do diagnóstico. A dinâmica é a mesma. A gente quer fazer o inventário lá no diagnóstico. Para realizar isso, eu preciso de quê? Existe um formulário da inventariação, que é promovido pelo Ministério do Turismo. Então, a gente tem que entrar em contato com quem? Com o Ministério, para saber como é que aplica, para aprender a metodologia. Tudo isso vai ficar contemplado em ações que tenham relações com o diagnóstico, E aí vocês vão dizer quem vai ser o responsável por isso. Os objetivos, quais são os objetivos? E lembrem que os objetivos eles ficam no infinitivo para o turismo do município, localidade de vocês. As metas elas são quantificáveis, então vocês vão estabelecer metas que se relacionem com os objetivos e que sejam quantificáveis. Os programas, que vão ser, por exemplo, se vocês colocaram como objetivo qualificar os trabalhadores do município de Campo Maior, de Pedro II, de agenciamento turístico. Esse é o objetivo, qualificar, verbo no infinitivo. Quem vai fazer essa qualificação? É o SEBRAE? É a própria prefeitura? Vocês vão estabelecer. Meta, qualificar profissionais de agenciamento de 10 agências de turismo do município de Campo Maior. Professor, eu vou inventar? Não, você vai pesquisar quantas agências de turismo existem. Eu estou dando um exemplo, é uma hipótese, mas pode ser qualquer outro tipo de objetivo e de meta que se relacione. O programa de qualificação dos profissionais agentes de viagens, nome do programa.
Implementação e execução. Quem vai implementar e executar, né? Essa implementação e essa execução está muito ligada à fase de maiores investimentos, que é justamente quando a gente consegue perceber como vai ser feito, o que vai ser feito e com quanto vai ser feito. Então, é nesse momento que vocês vão pegar e vão considerar essa questão de implementação e de execução. E, por fim, gente, a gente vai falar sobre a avaliação dos resultados. Para a avaliação dos resultados, eu sugiro que vocês pensem em ações que mostrem como vocês vão avaliar o esboço do plano de vocês. Considerando, se a gente está falando de qualificação, que foi o exemplo que eu dei, de profissionais, lá na avaliação, vocês podem ver, verificar se os cursos que foram promovidos tiveram êxito, ou verificação dos cursos porque eles ainda vão acontecer. Isso é um plano, ele ainda vai ser executado. Entendem? Então, aqui na avaliação dos resultados, vocês vão verificar se lá na etapa de proposta de objetivos, metas, programas que se relacionam, vocês conseguem verificar como é que vai ser implementado isso e avaliar os resultados do que vocês obtiveram com o esboço de planejamento. Só que, lembrando, esse planejamento ele está no campo presente. Vocês ainda não executaram, ok? Então, gente, aqui no final vocês vão colocar o nome de vocês, sobrenome do autor, o ano já está aqui, não precisa. E é isso, para finalizar. As datas são as mesmas, dia 7, fórum 1, dia 9, fórum 2 e atividade. Esperem só um minuto enquanto que eu fecho aqui. Bom, então eu espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, como vocês já sabem, entre em contato por e-mail, falem com os professores tutores, mandem sinal de fumaça, entrem em contato comigo, que a gente tenta resolver, tenta tirar a dúvida, mas não deixem de ler os materiais que eu sugeri, os capítulos que foram recomendados e ver os vídeos. Vai ficar muito mais compreensivo para vocês. Eu expliquei já a teoria, mas é interessante que vocês leiam a teoria na fonte, para ficar mais claro. E aí as dúvidas a gente vai dirimindo durante encontros via e-mail ou de outras formas. Então, gente, até mais, a gente se fala. Tchau.